Olá pessoal, chegou o momento de nosso primeiro exercício. Durante os vídeos anteriores fizemos um tour pela interface do Rhino, onde muitas informações foram passadas e agora vamos colocá-las em prática. Vamos começar devagar e no decorrer do exercício eu farei muitas observações por escrito e na tela. Neste primeiro exercício você vai aprender a desenhar este pingente, fazer um render básico utilizando os materiais do Rhino Gold, calcular o peso da peça. Vamos iniciar através do menu File e clicar em New para criarmos um novo desenho. Clique em Não salvar e prossiga. Para ter certeza de que o desenho será feito com a unidade de medida correta, selecione o template Small Objects Millimeters, que é o correto para desenhar joias. Vamos ativar o Top Viewport, mas vamos deixá-lo mais amplo na tela. Clique 2 vezes sobre a aba do nome para aumentá-lo. Para ter uma visão mais próxima dos quadrados do grid, utilize a roda do mouse até que esta esteja similar a esta vista. A primeira ferramenta que vamos utilizar chama-se Polyline. Ela está embutida no grupo de ferramentas de curvas e clicando no triângulo do canto, ela surge como a segunda opção. Deste modo, podemos ativá-la a partir daqui ou do ícone da frente. Vou traçar um pequeno quadrado com 2 mm ao redor da origem 00. O ponto de partida não é o ponto 00, mas 1 mm abaixo e outro à esquerda. É importante que a ferramenta Grid Snap esteja ativa para traçarmos com precisão usando o grid. Para ativar a ferramenta, basta clicar sobre ela ou pressionar F9, que também pode ativar ou desativar a ferramenta. A ferramenta Orto também deve estar ativada para que as linhas sejam traçadas de modo ortogonal. Para ativar, pressione F8 ou clique sobre o nome Orto. A linha de comando mostra que a ferramenta Polyline está ativa e aguarda uma ação. Está pedindo um ponto que será o início da Polyline. Use a roda do mouse para se aproximar da origem e clique neste ponto nas coordenadas -1, -1. Trace o primeiro lado do quadrado clicando 2 mm para o lado direito e prossiga do mesmo modo até completar o quadrado. Faça outro quadrado ao redor do primeiro de acordo com o desenho do projeto. É possível seguir sem problemas ativando o ícone de Polyline na barra de ferramentas. Porém, não é necessário agir dessa maneira. Imagine se fosse uma outra ferramenta ainda mais escondida num grupo. Isto iria consumir muito tempo, não é verdade? A maneira mais rápida para reativar uma ferramenta é pressionar o botão direito do mouse e logo o comando reaparece. A outra maneira é pressionar Enter ou a barra de espaço. Deste modo, siga traçando mais quadrados com polylines. Existe uma forma de aumentar a quantidade de quadrados sem a necessidade de traçá-los um por um. A ferramenta Offset funciona com qualquer curva 2D, como círculos, arcos, polígonos, etc. A linha de comando pede para que uma curva seja selecionada. Vou selecionar o último quadrado e determinar a distância, que neste caso é 1 mm. Digite 1 e pressione Enter para que fique registrado. Caso contrário, a ferramenta não vai funcionar. Observe o que está acontecendo. Um novo quadrado está aparecendo ao redor do escolhido, mantendo por igual a distância exata de 1 mm. O lado de fora do quadrado está sendo escolhido porque do lado de dentro já existe um quadrado pronto.
Clique em qualquer lugar do lado de fora para concluir o comando. Novamente, não é preciso voltar ao ícone. Basta clicar no botão direito do mouse ou pressionar Enter ou a barra de espaço. A distância de 1 milímetro permaneceu. Então, basta pressionar Enter, selecionar o último quadrado e seguir criando os quadrados que faltam. Até agora, estou usando as linhas do grid como referência para determinar o tamanho da peça. Mas as linhas cinza escuro permitem saber que a peça está com 20 milímetros. Vou fazer mais um quadrado para deixar a peça com 22 milímetros e de acordo com as dimensões do projeto. Para verificar se de fato a peça está com 22 milímetros, acesse o menu na aba Dimension e ative a opção Linear Dimension. Clique nas extremidades e depois afaste o cursor para determinar a posição da cota. Antes de prosseguirmos, eu quero falar sobre as maneiras de selecionar objetos no Rhino. A maneira mais simples é você simplesmente clicar sobre algum objeto. Okay? Nesse caso aqui, eu não pretendo mais dar nenhuma utilidade para essa dimensão e aperto a tecla Delete para apagar. Continuando, eu posso selecionar, por exemplo, esse último quadrado, mas quando eu vou selecionar o outro, o último quadrado perdeu a marcação, perdeu a seleção. Qual é a maneira para se remediar isso? Você pressiona antes a tecla Shift e clica sobre o objeto que você quer selecionar. Caso eu queira remover algum objeto da seleção, eu pressiono a tecla Ctrl e depois clico sobre esse objeto. Se eu quiser desfazer todos os objetos da minha seleção, eu posso apertar a tecla ESC ou clicar em algum lugar fora. Existe uma maneira bem rápida e prática para você selecionar diversos objetos ao mesmo tempo, que é a seleção com o mouse, mas abrindo um retângulo. Quando ela vem da direita para a esquerda, ela se chama seleção cruzada. Ela abre um retângulo, como se fosse uma janela. Você clica no botão esquerdo do mouse e arrasta. E aí surge um retângulo pontilhado. Qualquer objeto que ele passar por cima, ele consegue selecionar. A mesma regra serve para você agregar mais um objeto à seleção, que é apertando Shift, ou desfazer a seleção de algum outro apertando Ctrl e clicando sobre o objeto. Para desfazer tudo, é só clicar fora. Vindo pelo lado esquerdo, da esquerda para a direita, existe um tipo de seleção que é a seleção janela. Repara que o retângulo não é mais pontilhado e ele só vai conseguir selecionar os elementos que ele conseguir envolver completamente, como, por exemplo, os quadrados do meio. Os mais externos não estão envolvidos, então não são pegos pela seleção. Prosseguindo com o projeto, agora eu vou traçar uma linha, aqui dessa caixa de ferramentas de linhas, que é a single line, que é uma linha única. Ela começa em algum ponto e termina no outro, e ela só vai traçar um segmento de reta. A linha de comando já me pede aqui o início da linha. Vou pegar esse ponto aqui, 2 milímetros afastado do último quadrado, e vou terminar aqui embaixo com 2 milímetros também afastados do último quadrado. Vou usar a ferramenta Offset, seleciono essa reta que eu acabei de traçar, e a distância que eu quero agora é de meio milímetro. Caso ela não esteja lá aparecendo, eu digito 0,5 na linha de comando e dou Enter. Só que eu vou querer meio milímetro para cada lado, e a ferramenta me pode facilitar isso com essa opção Both Sides, ou seja, para os dois lados. É só clicar, as duas linhas já estão lá, e eu agora seleciono essa linha que me serviu de base e deleto. O próximo passo é usar a ferramenta Trim, que em inglês significa aparar. Ela está pedindo aqui, selecione os objetos cortantes. Na verdade, vou selecionar todos os objetos,
porque todos os objetos vão cortar eles mesmos. Vamos entender melhor como é isso na prática. Ela me pede para pressionar Enter quando eu tiver terminado. Vou começar cortando, aparando esses fiapos aqui em cima e o outro de baixo. E essas linhas aqui de dentro. Cada clique que eu dou é um corte. Eu quero clicar e apagar tudo aqui de dentro, exceto essa última aqui e a primeira aqui de cima. Também vou apagar essa outra aqui. E agora vou fazer alguns ajustes. Esses ajustes estão sendo feitos para ficarem de acordo com o projeto do pingente que nós estamos fazendo. Perfeito, terminado. Aqui ela fala, pressione Enter quando tiver terminado. Pronto. Vou repetir esse processo traçando uma outra reta horizontalmente, com 2 milímetros de sobra para o lado esquerdo e aqui para o lado direito também. O mesmo processo. Vou fazer aqui o offset de meio milímetro para cada lado. Apagar a linha original que me serviu de guia. E, novamente, utilizar a ferramenta Trim para cortar e fazer as edições necessárias. Enter. Corta um fiapo de um lado, fiapo do outro. Eu posso facilitar todo esse processo também fazendo... Opa, eu errei, mas foi bom errar. Existe a opção, quando nós erramos, de desfazer o erro dentro do próprio comando, sem a necessidade de encerrar e fazer o undo, que estaria eliminando todo o progresso feito até aquele momento. Então, eu vou fazer o undo só dessa ação errada aqui que eu cometi. Pronto, já está refeito ali o segmento que eu não queria apagar. Eu vou me aproximar um pouquinho e fazer aqui uma seleção cruzada de um lado para o outro. E assim eu adiantei todo o processo, apagando vários segmentos de uma vez só. Prosseguindo com a edição, eu estou cortando todos os segmentos para deixar o projeto de acordo com o que eu quero. Pressione Enter, quando terminado. Pronto, chegamos no ponto que eu queria. Bem, agora nós vamos construir a argola do pingente. Vamos utilizar essa ferramenta aqui, Rectangle Corner to Corner, ou seja, retângulo de canto a canto, e a linha de comando pede para que você marque o primeiro canto do seu retângulo. Eu vou marcar aqui, vou contar 4 quadrados, e na parte interna eu vou dar Enter para reativar essa ferramenta. Vou fazer um outro, que na verdade não é um retângulo, é um quadrado, de 2 milímetros. Vou selecionar e utilizar essa ferramenta aqui chamada Move, que pelo próprio nome já dá para ter uma ideia, ela vai mover os objetos. Eu pego aqui esse cantinho, ele está me pedindo um ponto para servir de partida, para movimentar, para mover o objeto. Eu peguei esse canto e vou trazer para cá, para esse outro. Vou clicar do lado de fora para desfazer a seleção. Vamos fazer uma edição, agora utilizando a ferramenta Trim. Vou selecionar essas retas, Enter, e vou aparar esses segmentos aqui. Não tem mais nada a ser feito, eu dou Enter e ficou desse jeito. Bom,
Repara que todos esses segmentos de retas estão soltos. Eles não formam nenhum polígono. É importante que eles formem polígonos fechados para a próxima ferramenta que nós vamos utilizar para dar a espessura a esse conjunto. Bom, para fazer isso é preciso usar a ferramenta Join. Então antes eu estou selecionando todas essas retas. Vou no ícone da ferramenta Join, que é esse quebra-cabeça aqui. Cliquei e automaticamente já aqui na linha de comando e no histórico já mostrou, olha, 82 curvas foram unidas em 21 curvas fechadas. Ok? Cliquei fora para a gente fazer a seleção. Bom, agora eu vou colocar o pingente na posição dele. Eu vou rodar ele, vou girar 45 graus. A ferramenta é essa aqui, Rotate 2D. Vocês vão reparar que em diversas ferramentas do Rhino, quando você coloca o mouse, surgem duas opções com um desenho do mouse ali bem pequeno. Um desenho mostra o botão esquerdo preto, como se fosse para você clicar nele, e aí você vai ter a opção de uma ferramenta, ou às vezes é o botão direito do mouse, que se você apertar, você vai ter a opção de ativar uma outra ferramenta ou uma outra modalidade dessa mesma ferramenta. Eu vou clicar à esquerda, ele vai pedir para selecionar os objetos que devem ser girados. Selecionei, dou Enter, e ele agora pede para você escolher o centro desse giro, centro da rotação. Eu vou escolher essa origem aqui, 00, que foi de onde o desenho foi começado. Vou clicar para marcar. E agora eu só preciso digitar 45 graus lá na linha de comando. Opa, rodou para o lado que eu não queria. Não tem problema, vamos consertar isso. Pressiono Enter para ativar o comando. Seleciono tudo. Enter novamente. Escolho o centro do giro. E com o próprio mouse, eu vou determinar o quanto que eu quero girar. Eu poderia ir lá em cima e digitar menos 90 graus. Porém, eu vou optar a fazer isso de modo gráfico. Eu vou clicar aqui, determinando o ponto de partida do giro, e girar até que ele fique de pé. Bem, agora eu vou ativar o Viewport Perspective, onde eu já tenho uma ideia desse pingente um pouco melhor. Vou selecionar todas essas curvas e ativar uma ferramenta que vai dar a espessura a esse conjunto de linhas. A gente vai sair do 2D para o 3D. A ferramenta é essa aqui, Extrude Closed Planar Curve. Ela já está fazendo uma extrusão e você já consegue ter ideia do volume que ela vai dar. A distância que eu quero é de 1 milímetro, já está lá marcada. Solid precisa estar marcado também, para que tenha volume. E eu simplesmente vou dar Enter. Agora a gente consegue visualizar bem como vai ficar esse pingente. É possível que em alguns computadores você não consiga enxergar o pingente da maneira que eu estou enxergando. É por causa do modo de visualização, que talvez esteja em wireframe, ou seja, está aramado. Vamos trocar pelo shaded, ou seja, o sombreado, que a visualização fica desse jeito aqui e é muito melhor. Voltando ao Top Viewport, eu vou desenhar agora a contra-argola, que vai ser uma elipse. Eu venho aqui até a caixa de ferramentas de elipses e escolho a segunda opção, Ellipse Diameter. Eu vou marcar o primeiro ponto do eixo vertical em qualquer lugar, desde que esteja sobre esse eixo Y. O segundo ponto, ele vai ter o comprimento de 7 milímetros. A gente pode observar aqui na barra de status o comprimento dessa linha que eu estou traçando. Muito bem, aqui está o primeiro eixo pronto, agora só tem que determinar a largura do segundo. Eu vou deixar ele com 4 milímetros, então eu vou deslocar 2 para o lado direito
E o lado esquerdo vai também ter mais 2, então a gente forma 4. Ou seja, vai ser uma elipse de 7 milímetros por 4 de largura. Vou voltar ao Viewport Perspective, ajustar a vista. Vou ativar a ferramenta Gumball, caso ela não esteja ativada, e clicar na elipse. O que eu pretendo agora? Eu pretendo girar essa elipse para ficar na posição correta de uma contrargola. Eu vou clicar sobre esse arco aqui, que ficou preto, era um arco verde. Na tela de vocês talvez seja outra cor, isso varia muito às vezes, dependendo da posição que você trabalha. Mas o importante é que eu vou clicar sobre ele e escrever 90 graus, que é o quanto eu quero girar. Mas uma mera elipse não serve para fazer a contrargola. Então, eu vou usar uma outra ferramenta chamada Pipe, na barra aqui de sólidos, que ela vai criar um tubo. A linha de comando me pede para selecionar um trilho, né? E o trilho vai ser essa própria elipse. Eu seleciono e agora está me pedindo para determinar o diâmetro. Cuidado quando você estiver trabalhando, porque às vezes a opção que está ativa é a de radius. Radius em inglês quer dizer raio. E nós estamos falando em diâmetro, vamos deixar ativo então a opção diâmetro para que a gente trabalhe sem nenhum erro, sem nenhum susto. Diâmetro 1 milímetro, eu dou Enter para aceitar esse diâmetro e ele agora está pedindo o diâmetro do próximo segmento, que também vai ser 1 milímetro, para completar esse tubo por inteiro. É só dar Enter e lá está a nossa contrargola. O que mais que nós precisamos fazer para ajustar e dar um realismo, né? Fazer o encaixe dessa contrargola aqui na peça? Eu vou para o Viewport Right, onde eu tenho uma visão lateral a partir da direita. E eu preciso movimentar essa argola. Eu vou desabilitar aqui o Grid Snap, para que eu tenha mais mobilidade. E encaixar aqui dentro. O que eu percebo é que tem um desalinhamento entre a contrargola e o resto do pingente. Isso eu posso resolver selecionando a contrargola e escrevendo 0,5 milímetros para cima. Agora ficou alinhado. Vamos para a perspectiva. Olha como ficou. Eu posso ajustar um pouquinho mais a posição da argola e agora nós temos uma peça completa.